O Ministério Público Federal se manifestou por meio de um ofício enviado ao Ministério do Meio Ambiente, solicitando garantias do governo no que diz respeito ao cronograma e o cumprimento do cronograma do Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores, o Proconv, entre outras tantas coisas que estão envolvidas com esse tema. Mas as informações que chegam é que a indústria não está muito afim de tocar isso da maneira como estava acertado para 2022. Nós vamos conversar com o Gabriel Murgel Branco, que é um dos criadores do Proconv, para falar exatamente desse cronograma e se a gente está correndo o risco de que isso seja postergado. A gente já falou isso há algum tempo, mas vale falar novamente. Oi, Gabriel, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, como vai? Tudo ótimo. Em que pé a gente está nesse momento? No que dizer, a gente tem, esse assunto é denso, né? A gente vai tentar ser o mais objetivo possível para que os ouvintes entendam o que está acontecendo. O programa é para entrar em vigor a partir de 2022. Isso inclui uma série de adaptações que a indústria automobilística tem que fazer para os carros para que eles tenham menor emissão, entre outros fatores que garantem a não emissão de gases, proteção ao frentista, entre outras coisas, não é isso? É isso. Deixa eu fazer um rápido histórico. Esse programa já tem 35 anos de existência, 34 anos. Ele foi lançado por mim não, eu era o coordenador dos trabalhos que resultaram nele. Mas o CONAMA aprovou esse programa em 86. E ele vem sofrendo variações e atualizações de modo a reduzir as emissões dos veículos, tanto automóveis quanto caminhões e motocicletas. E em alguns itens ele já atingiu índices de redução de emissões da ordem de 95%, 98%. Então, tem gente que acha que já acabou o problema, não existe mais e tal, mas não é assim. Na medida em que as emissões de escapamento, que eram as vilãs dos anos 80, 90, elas foram reduzidas bastante, era a prioridade fazer, e outras, como a emissão evaporativa de combustível, sofreu pequenos ajustes, mas foi ficando para trás no tempo. E atualmente, a emissão por evaporação de combustível é 10 vezes a 15 vezes maior do que o que sai pelo escapamento. Então, esta é a bola da vez. Nós vínhamos discutindo esse assunto desde 2012. Em 2018, o CONAMA fez uma reunião com a sociedade inteira, indústria, ONGs, IBAMA, etc., e foi aprovado um cronograma que começa em 22 para atacar esta emissão, entre outras. Mas o ponto principal dessa resolução é a emissão evaporativa. E agora, por conta da Covid, discute-se se não deu tempo, se não tem mais dinheiro para fazer e tal. Só que todas as ações do Proconv são de longo prazo. Quer dizer, para cumprir em 22, a indústria começou lá atrás em 18 ou antes. Então não é hora mais de dizer, não vai dar tempo, ou não deu tempo. Já está quase pronto. O ano que vem já tem que certificar os veículos modelos 22. Então, esse é o imbróglio que se põe hoje, botando a culpa na Covid. Essa situação que diz respeito a essa adaptação e que a indústria está tentando postergar e está tentando arregimentar aliados para essa prorrogação, esse dinheiro já não teria que estar contingenciado? Na indústria não se muda uma coisa de um ano para o outro. Então, tecnologicamente, essas mudanças já não deveriam estar todas prontas? Sim, e elas estão praticamente prontas. A indústria sempre pede, com razão, um prazo de pelo menos 3, geralmente ela pede 4 anos para desenvolver um modelo novo, né? Para passar do modelo que você tem hoje para o próximo modelo. Isso foi acordado em 2018 e daria tempo para fazer até 2022, até janeiro de 22. Então, é o que você acaba de dizer. Os investimentos necessários, os trabalhos de desenvolvimento e projeto desses sistemas, eles já começaram faz algum tempo
estão na fase final e o que é mais importante, quem faz um sistema desses de controle de emissão evaporativa ou mesmo de um catalisador ou uma injeção eletrônica, não são as montadoras. As montadoras definem o projeto e os fabricantes desses subsistemas fabricam. E eles já investiram, já fizeram o ferramental, já fizeram o projeto e eles já estão entregando o projeto pronto para as montadoras avaliarem e incluírem no seu produto. Então, nós já passamos da metade do caminho faz tempo. Zaidan. Gabriel Murgel Branco, boa tarde. Nós temos em alguns países que adotaram um modelo que é atraente para o consumidor, em termos de novas tecnologias, que é a diminuição de impostos. E até em alguns casos, no caso do carro elétrico, principalmente nos países nórdicos, a ideia de se zerar imposto. Porque muitas vezes o consumidor olha para essas novidades, que são importantes, são até vitais, né? E até por tudo que a poluição representa em termos de saúde pública, etc., e ele fala, vai ficar mais caro, os veículos ficarão mais caros. O senhor acredita que será possível, talvez até inevitável, que haja alguma compensação tributária para que as pessoas, não só em relação a essas normas estabelecidas há 34 anos, como o senhor disse, mas para que novas tecnologias que provocam menos poluição, produzem menos poluição, que haja alguma compensação tributária para o consumidor? Olha, a compensação tributária, no Brasil é difícil porque o país não tem dinheiro para essas coisas. Geralmente, quando se fala, ajuda a pagar o preço do automóvel, os economistas falam que não, automóvel é bem de luxo, não precisa. Na Europa, também não é tão fácil assim. Eles estão ajudando com compensação tributária o lançamento de veículos elétricos. Por quê? Porque um veículo elétrico é muito mais caro do que os outros. Agora, o que nós estamos falando não tem nada parecido com esse tamanho de investimento. O controle de emissão evaporativa, primeiro, ele já existe nos nossos automóveis, só que num tamanho reduzido para pegar, digamos, a parte principal do problema. O que precisa fazer é aumentar a sua capacidade, mas mantém-se virtualmente o mesmo sistema. Isso vai custar $45 a mais por veículo. Então, não é o caso de pedir $45 para o governo. Veja, se eu vou comprar um carro novo, se ele custar mais $50 ou menos $50, para mim não faz a menor diferença. Eu não vou nem saber que aconteceu isso. Né? A gente vai comprar um carro de R$50 mil, o que custa $50 a mais? Mas não é só isso. A questão do investimento nisso, esses $50, ele também, além de controlar a poluição, ele pega o vapor do combustível e usa no motor. Então ele economiza, ele reaproveita o combustível que seria um poluente se fosse jogado no ar. E esse aproveitamento de combustível paga o investimento inicial nos primeiros 5 anos do veículo. Você vai dizer, mas é muito pouco. De fato, você gastar $50 para comprar um carro novo a mais é pouco. E receber $100 em troca durante 5 anos também é pouco. Então, o problema não é dinheiro. O problema não é precisar de verba do governo para o usuário poder arcar com isso. O problema é que, investindo $50 num sistema desse, você reduz a mortalidade, o número de pessoas que ficam doentes, e, enfim, o problema de saúde em 50 vezes mais. Ou melhor, para cada dólar investido nesse sistema, a sociedade vai ganhar $50 de volta. Então, não é o caso de pedir mais dinheiro para o governo. A gente vai estar oferecendo ao governo uma maneira de reduzir o custo do SUS, dos pronto-socorro, da perda de dias perdidos por trabalho
por doença no trabalho, enfim. O programa, o Proconv, ele está sempre voltado para soluções que já estão testadas no exterior, não tem nada de novo aqui, é tudo cópia do que já se fez, já se experimentou e já se aprendeu no exterior, e sempre com uma relação de custo-benefício muito favorável. Esse caso, inclusive, não tem custo, tem ganho, né? Investe 50, obtém 100 de volta e ainda obtém 2.500 de saúde. Agora, com relação aos veículos elétricos, né? Há inclusive uma discussão na Europa, porque lá eles usam muitas vezes termoelétricas, né? Sim. Eu não estou escutando mais. Zaidan? De... Agora sim. Oi? Ô, diga, Zaidan, tinha caído sua linha, vamos lá. Vamos lá. Agora voltou. Na Europa há uma discussão com relação aos carros elétricos também, porque, é claro, o reabastecimento das baterias, etc., recarga, poderá exigir muito mais produção em usinas termoelétricas, que são muito poluidoras, né? Sim. E o Brasil enfrenta esse problema num nível muito menor. As termoelétricas são usadas geralmente quando o sistema tem alguma carência, aí são acionadas as termoelétricas. Agora, mesmo assim, há países que já estabeleceram data para que só veículos elétricos possam circular. O senhor acredita que num país que tem etanol, muito etanol, para usar e para exportar, essa seja uma necessidade, estabelecer uma meta para o uso exclusivo de carros elétricos? É claro que lá na frente haverá baterias menores, com mais autonomia, isso é óbvio, é uma questão de tempo. Mas como é que o senhor vê esse programa no Brasil, que tem o etanol, e se é, na opinião do senhor, necessário estabelecer uma meta para que os carros elétricos sejam exclusivos nas estradas e ruas brasileiras? Olha, eu não vejo essa meta como necessária, talvez como prudência para a gente não ser lá no futuro, lá na frente, o único país que não tem carro elétrico quando todo mundo já tiver, mas a gente não tem que sair correndo agora para desenvolver carro elétrico junto com a Europa e Japão, etc., porque nós não precisamos disso agora. E eu vou dar para os ouvintes uma visão muito pragmática. Como você disse, Zaidan, na Alemanha, por exemplo, a energia elétrica é gerada a carvão. Então tem uma troca aí de problemas. O carro elétrico não polui na cidade, mas ele vai induzir uma poluição lá onde tiver uma termoelétrica funcionando. No Brasil, como a gente tem menos termoelétricas e mais hidrelétricas, esse problema é menor. Então, alguém pode falar, então põe aqui no Brasil. No mix, né, de energia que a gente tem hoje, se a gente usar um carro elétrico, a gente vai emitir dióxido de carbono, que é o problema relacionado com isso, mais ou menos na metade do valor da Europa. Então parece bom. Mas se a gente usar álcool, a gente vai emitir apenas 20% do valor da Europa. Então é o que você estava vislumbrando. O Brasil tem uma solução melhor do que do carro elétrico puro, que é usar o etanol. O que a gente pode ir fazendo para não ficar defasado é usar o carro híbrido. O carro híbrido tem um motor de combustão interna e um motor elétrico com uma bateria pequena. Esse sistema reduz muito o consumo de combustível, de energia, durante o uso do veículo. Então, um carro híbrido, comparado com um carro tradicional, ele consome menos. Se ele for a etanol, ele vai ter muito menos ainda emissão de efeito estufa, de CO2. E ele vai ter um sistema elétrico muito parecido com o do carro elétrico puro, que vai manter o país atualizado tecnologicamente.
Então, não vamos sair correndo junto com a Europa, querendo disputar espaço com a Europa para fazer um carro elétrico agora, quando ele é caro. Deixa os caras gastarem, aprenderem a fazer, melhorar o produto. Quando eles estiverem lá na frente, a gente vai atrás, se for conveniente. Porque, por enquanto, a melhor solução é o veículo a álcool. Essa é a melhor solução para poluir menos. Gabriel, para encerrar de minha parte, quando você falava de vaporização, é legal para a gente tentar explicar na rotina das pessoas como a vaporização se faz presente. O frentista, quando está abastecendo o carro da pessoa e coloca lá o bico dentro do carro para abastecer, a vaporização acontece, é nesse momento que ela acontece. E o pior, o frentista ele fica sujeito também o tempo todo de trabalho a esse processo, não fica? Fica. E esse é um ponto importante, porque é um controle que serve para o meio ambiente, de maneira geral, mas serve também para proteger o frentista diante de uma lei trabalhista. Como é que funciona, ou como é que se dá a evaporação de combustível? Tem várias formas ou vários fenômenos envolvidos. Quando você deixa o carro no sol, o carro aquece, o tanque de combustível aquece, cria vapor lá dentro e alguma coisa escapa. Esse é um tipo de evaporação, chamada evaporação diurna. Quando o dia aquece, sai vapor. Quando resfria de noite, ele encolhe e entra ar no sistema. No dia seguinte aquece de novo, sai vapor outra vez. Então todo dia tem um bombeamento, digamos assim, de vapor que sai e de ar que entra. Isso ocorre também quando você pega um asfalto quente e a radiação do asfalto esquenta o tanque por baixo do carro. O outro aspecto é o que você mencionou. Na hora que vai abastecer o carro, o tanque está vazio de líquido, mas está cheio de vapor. Então, quando você joga 50 litros de líquido dentro do tanque, por exemplo, sai de lá 50 litros de vapor. Quando entra um, o outro tem que sair. Então, normalmente a indústria automobilística fala, isso é emissão do posto, não tem nada a ver com isso. Não, é emissão do carro, porque esse vapor está dentro do tanque do carro. E existe uma forma complicada de fazer um aspirador lá no posto de gasolina que suga o vapor, pega, condensa, trata, mas isso quando funciona muito bem, tem uma eficiência de 70%. Normalmente é menos que 30%. E se o frentista não prestar atenção no trabalho dele, ele pode não pôr o bico direito e aí não captura nada. Quando o sistema do carro é preparado para isso, não depende da operação do frentista e a eficiência é 98%, é muito melhor. Ou seja, no sistema do posto de gasolina, você de 100 gramas de vapor, você deixa escapar 30. No sistema do automóvel, de 100 gramas do vapor, você deixa escapar 2 gramas. Então, é muito melhor controlar no veículo. Outro aspecto importante, como nós temos veículo flex, na hora que você vai abastecer o veículo com gasolina, qual é o vapor que sai lá de dentro? A ideia inicial é que sai gasolina, mas depende. Se tiver álcool no tanque, vai sair vapor de álcool. Se tiver gasolina no tanque, vai sair vapor de gasolina e tanto faz o líquido que você está pondo lá dentro. Então, pode acontecer que o frentista está numa bomba de álcool respirando vapor de gasolina. Então, o sistema de controle embarcado no veículo garante a segurança do frentista em qualquer combinação de abastecimento. Pode ter gasolina ou álcool no tanque e pode estar abastecendo com gasolina ou com álcool. E tem mais um pequeno detalhe. O sistema do posto custa 3 vezes mais caro do que o sistema do automóvel. Ou seja, são todas as vantagens voltadas para o sistema embarcado, que é o que está aprovado na Resolução 492 do CONAMA de 2018.
Gabriel, esse é o aspecto fundamental. A gente Perfeito. consegue controlar melhor por 1/3 do preço. Perfeito. Gabriel Murgel Branco, um dos criadores do Proconv, um assunto tão importante para a gente debater. Teremos outras oportunidades para isso. Gabriel, muitíssimo obrigado pela atenção aí com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Até a próxima, Zaidan. Muito obrigado e cumprimento você pelo programa, que foi muito bem, está focando um assunto muito importante. O problema principal de poluição hoje é o ozônio, e o ozônio está voltado para este problema. Um abraço, até a próxima. Outro, igualmente. Obrigado.